Percebe, querido, que a fé, ela operava antes, a fé ela tem que ser operante. Ou seja, o que é fé? Você acreditar em algo que você não contempla com os olhos, mas que você tenha certeza, convicção de fato, de verdade que irá acontecer. Mas para isso você tem que praticar. Você tem que praticar, você tem que colocar a fé em ação. Você tem que praticar, você tem que crer, você tem que ser o profeta da sua própria vida. Você tem que profetizar, você tem que abençoar a sua vida, você tem que abençoar o seu casamento, você tem que abençoar os seus filhos, você tem que abençoar a empresa que você trabalha, você tem que abençoar a sua empresa, se você é empresário, empreendedor, você próprio tem que se abençoar. Porque a fé, ela tem que ser praticante, ela tem que ser operante. Você tem que praticar aquilo que você ouve, aquilo que você aprende da palavra do Criador. Você tem que viver aquilo que você aprende. Você crê, de fato, de verdade, que Yahshua veio 100% homem, foi o Filho do Amor entregue para que hoje eu e você pudesse ser salvo? Então, se isso foi implantado em você, isso é poderoso para te salvar. Você crê nisso? Então, isso será o seu diferencial. Porque Abraão creu em Yahweh e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo do próprio Criador Yahweh. Por quê? Vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? Então, a fé sem obras, ela é morta. Você consegue me compreender? Também a fé sem obras, por si só, está morta. Então tem que ter a prática, tem que ter a operação da fé, ela tem que ser manifesta no mundo visível. O invisível, ele tem que se materializar no material e, consequentemente, vice-versa. Porque a fé não é o que os seus olhos contemplam, mas é o que você acredita e a convicção que vai acontecer. Conseguem me compreender, queridos? Então, queridos, se você é um ouvinte da palavra e não praticante, você assemelha àquele que contempla o seu rosto no espelho. Olhou o seu rosto natural ali naquele espelho, contemplou a si ali por alguns segundos e logo você se retira e esquece da sua aparência. A fé, querido, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, aquele que persevera, não sendo apenas ouvinte, ele apenas é operante, ele é praticante do que ele ouviu. E esse, pela palavra do Criador, está falando no livro de Tiago, ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz. Porque além de ouvir, ele praticou. Os mandamentos que está, um dos principais mandamentos, amará o Senhor, o Criador, como seu único Pai, como seu único Senhor e Salvador, não é isso? Não, o principal dos mandamentos é, querido, amar o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Quem é seu próximo? Seu próximo é seu esposo, sua esposa, seu vizinho, sua tia, Não, seu próximo principalmente é aquele que te odeia, aquele que planeja contra a sua vida, aquele que te maltrata, aquele que te deseja mal. Sendo assim, se você cumprir você está cumprindo. Você tem que amar aqueles que te maltratam, você tem que orar por aqueles que te maltratam, você tem que ter esse sentimento, porque se você não tem esse sentimento, você não é praticante da palavra, você é apenas ouvinte. Você é aquele que vai ao espelho e contempla o seu rosto e logo esquece a sua aparência. Então, o que é a palavra do Criador? O que é ser? O que é ser praticante da palavra? É você ler a Bíblia Sagrada e o que está nela você colocar em prática. Lá está dizendo, não mate, não roube, não deseje mal, não inveje, não cobice. Então, o que é isso? É você praticar o que está escrito. Mas tudo isso é obra da carne, como conseguirei? Ótima pergunta. Você vai buscar a presença, o ruach dele sobre você? Você vai buscar a presença do Criador, que o ruach dele esteja sobre você, que a presença dele esteja sobre você. Que através da sua presença, você vai conseguir. E além disso, você tem que matar a sua carne, matar os seus desejos, as suas vontades, dia após dia. Como é matar? As minhas vontades é alimentando mais o meu espírito do que a minha carne.
É alimentando mais o meu espírito, o meu ruache, do que a minha carne, do que os meus... É alimentar-se mais da presença dele do que os meus desejos carnais. Sendo assim, você estará sendo praticante da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Porque o que é ser ouvinte? Ser ouvinte é assistir um vídeo de vez em quando que fala da palavra do Criador, fala do nome dele, fala o que ele fez, entregou o seu único filho para que hoje eu e você pudesse ser salvo. O nome verdadeiro do pai é Ial, do seu filho é Ialcha. É isso, ser ouvinte. Assistir um vídeo que às vezes ali momentaneamente você está de baixo astral, vai elevar só, vai te fazer bem naquele momento, mas depois, e aí? Você não praticou, você não buscou a presença, você não colocou em prática o que você ouviu. Consequentemente, no dia seguinte você vai estar vazio de novo. Você vai estar de baixo astral novamente. Porque você não ouviu e não deixou que essa palavra penetrasse em você. Porque para essa palavra entrar em você, enraizar em você, é necessário que você se desfaz de você mesmo. Se limpa, se purifica, se lava, se transforma. Ah, Érica, eu sou obrigado a amar aqueles que não me amam. Queridos, você não é obrigada a ter do seu lado quem te prejudica, quem quer o seu mal, mas você é obrigada a amar. Se você quer ser um pequeno Ialcha, se você quer seguir a Bíblia, se você quer ser praticante da Bíblia, você vai ter que amar aqueles, mesmo sabendo que eles fizeram coisas contra você. Você vai ter que orar, você vai ter que se consagrar, você vai ter que se jejuar, você vai ter que pedir pro Criador que limpe você daquela raiva, daquela mágoa, daquilo tudo que foi feito contra você. Isso não significa que você tem que ter essa pessoa do seu lado, abrir as portas da sua casa para que essa pessoa entre. Não. Significa que você tem que ser um verdadeiro Ialcha. Amar independente da circunstância ou da situação. É difícil? É muito difícil. Mas como que você vai conseguir amar aqueles que querem te maltratar? Aqueles que têm tentado contra a sua vida, aqueles que têm inveja de você, aqueles que querem de todas as formas te derrubar? Orando. Que é uma forma de ser praticante da palavra. Amar aqueles que te odeiam, aqueles que não querem que você seja bem sucedido. Você quer ser mais praticante de amor por essas pessoas? Isso não significa que você deve estar com elas do seu lado ou ter um relacionamento com elas, pelo contrário. Você pode sim amar, mas a distância, deixa longe de você, abençoe-as. Se não tiver jeito, receba, seja hospitaleiro, porque na palavra de Al diz que nós temos que ser hospitaleiros, nós temos que amar. Agora, se ele te pediu para fazer uma nova direção, por isso que é tão importante, querido, que eu e você, nós vivamos a fé de fato, de verdade. Nós sejamos praticantes da palavra. Muitas vezes, se você alimentar o seu espírito e matar as vontades da sua carne, você vai estar livre, você vai ser livre de muitas coisas, querido, que poderia lhe prejudicar. Sabe por quê? Porque quando você está cheio da presença dele, você é direcionado a tomar caminhos diferentes. Isso significa que você não deve cortar atalhos, pegar atalhos para chegar mais rápido. Porque nem sempre o atalho vai te levar no lugar certo, no lugar que é projetado para você, no lugar que o Criador tem para você. Muitas vezes é necessário que nós passemos por caminhos mais longos. Para quê? Para que ali nós aprendamos, para que ali nós sejamos ensinados, disciplinados, moldados. Para você chegar a um determinado momento da sua vida, que você venha fazer os desejos e vontade do próprio Criador, você vai ter que passar por caminhos que muitas pessoas não tiveram a capacidade de passar. Muitas dessas mesmas pessoas cortaram atalhos, e você não. Você passou pelo processo. E quanto mais o processo é mais difícil, maior será a conquista, a realização divina sobre a sua vida. Quanto mais dolorido, mais sofrido, um processo que você esteja enfrentando, certamente será mais bem sucedido. Não ignore as pequenas alegrias da vida. Muitos de nós ignoramos as pequenas bênçãos da vida. Estar vivo, ter saúde, a família em paz, em harmonia. Ter a presença do Criador sobre nós.
ter a proteção e a certeza da garantia dos livramentos deles sobre as nossas vidas. Muitos desconsideram isso para se fortificar, se fazer aliança com as pessoas, com o homem como nós, comedores de feijão como nós, que nada pode, nada nos aproveita em nada, que são tão carnais como nós, tão terrenos como nós. Sabe, queridos, muitas vezes eu certamente já decepcionei muitas pessoas e elas também me decepcionaram. Por quê? Porque eu sempre, antes mesmo de conhecer o Criador, eu tinha algo diferente em mim. Que eu nunca fui de dar credibilidade eu sempre fui para uma direção diferente das pessoas. Muitos que estavam ao meu redor. Eu sempre tinha aquela preocupação. Será que isso ia agradar ao meu Pai, meu Criador? Eu sempre tinha aquela preocupação. Não vou dizer que eu sou perfeito, não, que eu errei muito, queridos. Errei muito na minha vida. Mas a cada dia ainda continuo errando. Mas cada dia, querido, eu peço a Ele que venha me ensinar, que venha trabalhar em mim, que eu me torne uma pessoa edificante, que eu venha falar palavras edificadoras, que eu venha ter percepção espiritual, entendimento, visão, que a inteligência e a sabedoria dele esteja sobre mim, para compreender o que Ele deseja comigo. Muitas vezes eu passei por caminhos processos que de repente você hoje talvez não conseguiria passar. Eu passei, foi necessário que eu passasse e ainda passo. No início eu reclamava demais. E quanto mais eu reclamava, pior ficava o processo. Aí eu aprendi a agradecer. Eu comecei a agradecer aqueles processos que eu estava passando. Aí que veio a diferença. Quando eu agradeci, eu falava: Pai, eu te agradeço porque eu sei que tu é tudo da tua vontade, do teu querer. Eu sei que você está querendo me ensinar algo, só que eu não estou conseguindo ter percepção para entender e nem compreender. Me dá uma direção. Aí foi melhorando. Os processos foi melhorando, até que eu viesse a ter tranquilidade, querido, para passar por todos os processos da minha vida. Por tudo que eu venho passar, por todas as decisões que eu venho tomar alicerçada nele. Quando ele fala: Érica, a direção é essa. Érica, siga esse caminho. Érica, sai dessa situação. Érica, sai desse lugar. Érica, não convive com essa pessoa. Querido, eu vou obedecer ele. Eu vou orar pelas pessoas. Eu vou me consagrar para que essas pessoas sejam abençoadas. Mas se ele falar comigo: não fica perto dessa pessoa, eu não vou ficar. E com isso vai gerar com o quê? Vai gerar com que eu venha decepcionar vidas. Vai fazer com que eu venha... Que as pessoas muitas vezes ela fica muito alicerçada no homem. Você não deve ser alicerçado no homem. Se hoje eu estou aqui sendo instrumento dele para falar com você. Alicerce na palavra, na Bíblia Sagrada. Seja praticante, não dependa nem de mim nem do homem. Eu sou apenas um canal, uma voz para passar, para mostrar para vocês, para exemplificar que processos existem e que eles também terminam. Se você for praticante, não apenas ouvinte, esses processos serão se essa palavra que eu lançar sobre a sua vida penetrar em você, ela é poderosa para te salvar. Mas isso não significa que fui eu que te salvei. Isso não significa que fui eu que fiz algo por você. Não, porque muitas igrejas, muitos templos, entre aspas, estão segurando pessoas, deixando na dependência. Queridos, você não pode ser dependente de mim e nem de homem e mulher algum. Você tem que ser dependente da palavra do próprio Criador. Porque o dia que eu não estiver, e o dia que esse pastor aí não tiver, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua vida? Se você está alicerçando a sua força em cima dele. Então você tem que criar em si uma fé enraizada pela palavra do próprio Criador Yahweh. É ela, por isso que você tem que praticar o que está na Bíblia Sagrada. Por isso que você tem que ouvir o que eu estou falando e depois ir lá na Bíblia Sagrada, verificar e meditar. Meditar e que isso, todas as vezes que você meditar, colocar em prática o que você ouviu, ali vai criar em você uma fé madura, uma fé forte, uma fé poderosa.
Uma fé independente do tempo, do lugar, da situação e das circunstâncias. Independente das privações, independente se tem muito ou pouco, você vai ter uma fé. E quando você tem uma fé de fato, de verdade, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém, mesmo que todos falem o contrário. Mesmo que todos fazem de tudo para te prejudicar. Mas ninguém pode tirar isso de você, porque foi algo que você construiu com você e o próprio Criador. Então seja praticante da palavra. Essa é a minha mensagem para essa quarta-feira para você. Busque a palavra do Criador. Busque, medite, mas acima de tudo, pratique. Que essa fé seja operante, seja praticante, e você verá a diferença. Que a presença do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, e do nosso resgatador, Yahshua Mashiach, possa falar contigo neste dia, nesta tarde, nesta noite. Que você possa sim sentir a sua presença, e que através dessa presença dele implantada em você hoje, que é poderosa para te salvar, você seja capaz de praticar a palavra que você está ouvindo e não apenas ser ouvinte, enganando a você mesmo. Porque quando a gente só ouve a palavra que é lançada para as nossas vidas, a gente engana nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Mas quando você pratica, aí sim, querido, ela é poderosa, porque ela vai implantar em você, ela vai te limpar, ela vai te purificar, ela vai fazer algo em você extraordinário. Que Yahshua te abençoe. Que Yahshua te abençoe nesta quarta-feira. Assim seja.